Caso da Sartier Elizabeth von A. No outono de 1892, um colega amigo pediu-me que examinasse uma jovem mulher que há mais de 2 anos sofria de dores nas pernas e andava com dificuldade. A solicitação acrescentou que considerava tratar-se de um caso de histeria, ainda que nele não se encontrasse nenhum dos sinais habituais da neurose. Ele conhecia um pouco a família E. Sabia que os últimos anos lhe haviam trazido muito infortúnio e pouco do que se alegrar. Primeiro morrera o pai da paciente. Em seguida, a mãe tivera que se submeter a uma grave operação nos olhos e logo depois uma irmã casada sucumbiu a um antigo mal cardíaco após o parto. Em toda a aflição e todos os cuidados com os doentes, nossa paciente teve grande participação. Não avancei muito na compreensão do caso. Após ter visto pela primeira vez a senhorita de 24 anos, ela parecia inteligente e psiquicamente normal e carregava o padecimento que minava suas relações e prazeres com um semblante alegre. Com a bela indiferença dos histéricos, não pude deixar de pensar. Caminhava com o tronco inclinado para a frente, mas sem apoio. Seu andar não correspondia a nenhum tipo conhecido de marcha patológica, e não era, de modo algum, notavelmente mal. O que havia é que se queixava de dores intensas ao andar, de pronto cansaço que então lhe sobrevinha ou ao ficar de pé. Em pouco tempo buscava o repouso, no qual as dores diminuíam, mas de jeito nenhum desapareciam. Dor era de natureza indeterminada. Talvez se pudesse inferir uma fadiga dolorosa, uma região bastante grande e mal delimitadana. Face anterior da coxa direita foi indicada como o foco das dores, de onde com mais frequência se irradiavam e onde alcançavam sua máxima intensidade. Ali, pele e musculatura também eram particularmente sensíveis à pressão e beliscões. Picadas de agulha, de modo diverso, foram aceitas com alguma indiferença. Mesmo a hiperalgesia da pele e dos músculos verificava-se não apenas nessa área, mas em quase toda a extensão das 2 pernas. Os músculos eram talvez ainda mais dolorosos que a pele, e ambos os tipos de estado doloroso apresentavam-se inequivocamente mais exacerbados nas coxas. Não se podia dizer que fosse pequena a força motora das pernas. Os reflexos eram de média intensidade e todos os outros sintomas faltavam, de modo que não se oferecia nenhum indício para a suposição de afecção orgânica mais séria. O padecimento se desenvolvera gradualmente ao longo dos 2 anos precedentes, variando muito em sua intensidade. Não era fácil chegar a um diagnóstico, mas por 2 razões. Resolvi concordar com o do meu colega. Em primeiro lugar, era notável como soavam imprecisas todas as informações 103 da paciente, no entanto muito inteligente, sobre o caráter de suas dores. Um doente que sofre de dores orgânicas, se não é, além disso, nervoso, as descreverá com precisão e tranquilidade. Dirá, por exemplo, que são lancinantes, sobrevêm a intervalos determinados, estendem-se deste àquele lugar e, em sua opinião, seriam provocadas por essa e aquela ação. O neurastênico AF, ao descrever suas dores, dá a impressão de estar ocupado com um difícil trabalho intelectual que ultrapassa suas forças. Seus traços fisionômicos são tensos e contorcidos, como sob o domínio de um penoso afeto. Sua voz torna-se mais estridente, luta em busca de expressão, rejeita cada designação que o médico lhe sugere para suas dores, mesmo quando mais tarde essa se revela indubitavelmente apropriada. Ele é evidentemente da opinião de que a língua é pobre demais para emprestar palavras às suas sensações. Elas próprias seriam algo de único, de ainda não existente, que não se poderia de modo nenhum descrever exaustivamente, e por isso também não se cansa de acrescentar sempre novos detalhes e, quando tem que se interromper, domina-o certamente a impressão de que não conseguiu se fazer compreender pelo médico. Isso advém de que suas dores atraíram sobre si toda a sua atenção. Na senhorita V.R., o comportamento era oposto, e como não obstante, ela conferia bastante significado às dores. Era preciso deduzir que sua atenção se detinha em alguma outra coisa da qual as dores
eram apenas um fenômeno acessório. Provavelmente, portanto, em pensamentos e sensações relacionados a elas. Um segundo fator, porém, devia ser ainda mais determinante para essa concepção das dores. Quando se excita uma região dolorosa em um doente orgânico ou um neurastênico, sua fisionomia mostra a pura expressão do desassossego ou da dor física. Ademais, o doente se sobressalta, se furta ao exame e se defende. Mas quando se beliscava ou se pressionava a pele e a musculatura hiperálgica das pernas da senhorita VR, seu rosto tomava uma expressão peculiar. Mais de prazer que de dor, ela soltava gritos, como em meio a cócegas voluptuosas. Não pude evitar pensar. Seu rosto se enrubescia. Ela jogava a cabeça para trás, cerrava os olhos, o tronco se curvava para trás. E tudo isso não era muito grosseiro, mas sim bastante nítido. E só podia se harmonizar com a concepção de que o distúrbio era uma histeria, e a excitação teria atingido uma zona histérica. Um segundo fator, porém, devia ser ainda mais determinante para essa concepção das dores. Quando se excita uma região dolorosa em um doente orgânico ou um neurastênico, sua fisionomia mostra a pura expressão do desassossego ou da dor física. Ademais, o doente se sobressalta, se furta ao exame e se defende. Mas quando se beliscava ou se pressionava a pele e a musculatura hiperálgica das pernas da senhorita VR, seu rosto tomava uma expressão peculiar. Mais de prazer que de dor, ela soltava gritos, como em meio a cócegas voluptuosas. Não pude evitar pensar. Seu rosto se enrubescia. Ela jogava a cabeça para trás, cerrava os olhos, o tronco se curvava para trás. E tudo isso não era muito grosseiro, mas sim bastante nítido. E só podia se harmonizar com a concepção de que o distúrbio era uma histeria e a excitação teria atingido uma zona histérica. A fisionomia não sintonizava com a dor que o beliscar dos músculos e da pele supostamente provocava. De certo, se afinava melhor com o conteúdo dos pensamentos, que se ocultavam por trás dessa dor, despertados na doente pela excitação das regiões do corpo a eles associadas. Eu observara repetidas vezes, em casos inequívocos de histeria, expressões similarmente significativas quando da excitação de zonas hiperálgicas. Os outros gestos correspondiam, evidentemente, a levíssimos indícios de um ataque histérico. De início, não se obteve nenhum esclarecimento para a localização insólita da zona histerógena. Que a hiperalgesia afetasse principalmente a musculatura, dava também o que pensar. O transtorno mais frequentemente responsável pela sensibilidade difusa e local dos... Um segundo fator, porém, devia ser ainda mais determinante para essa concepção das dores. Quando se excita uma região dolorosa em um doente orgânico ou um neurastênico, sua fisionomia mostra a pura expressão do desassossego ou da dor física. Ademais, o doente se sobressalta, se furta ao exame e se defende. Mas quando se beliscava ou se pressionava a pele e a musculatura hiperálgica das pernas da senhorita VR, seu rosto tomava uma expressão peculiar. Mais de prazer que de dor, ela soltava gritos, como em meio a cócegas voluptuosas. Não pude evitar pensar. Seu rosto se enrubescia. Ela jogava a cabeça para trás, cerrava os olhos, o tronco se curvava para trás, e tudo isso não era muito grosseiro, mas sim bastante nítido, e só podia se harmonizar com a concepção de que o distúrbio era uma histeria e a excitação teria atingido uma zona histérica. A fisionomia não sintonizava com a dor, que o beliscar dos músculos e da pele supostamente provocava. De certo, se afinava melhor com o conteúdo dos pensamentos, que se ocultavam por trás dessa dor, despertados na doente pela excitação das regiões do corpo a eles associadas. Eu observara repetidas vezes, em casos inequívocos de histeria, expressões similarmente significativas quando da excitação de zonas hiperálgicas. Os outros gestos correspondiam, evidentemente, a levíssimos indícios de um ataque histérico. De início, não se obteve nenhum esclarecimento para a localização insólita da zona histerógena. Que a hiperalgesia afetasse principalmente a musculatura, dava também o que pensar. O transtorno mais frequentemente responsável pela sensibilidade difusa e local dos músculos à pressão
é a infiltração reumática dos mesmos. O reumatismo muscular crônico comum, cuja aptidão para simular afecções nervosas já mencionei. A consistência dos músculos dolorosos na senhorita VR não contradiz essa suposição. Encontravam-se na massa muscular múltiplos feixes rijos que também pareciam particularmente sensíveis. Assim, havia provavelmente uma alteração orgânica dos músculos no sentido indicado, na qual a neurose se apoiou e cujo significado fazia parecer exageradamente grande. A terapia também partiu do pressuposto de que se tratava de uma doença mista. Recomendamos o prosseguimento da massagem sistemática e a faradização dos músculos sensíveis, não obstante a dor que provocava, e reservei para mim o tratamento das pernas com fortes descargas elétricas franklinianas, a fim de conseguir me manter em contato com a doente. A sua pergunta sobre se deveria se obrigar a caminhar, respondemos com um decidido sim. Obtivemos, assim, uma leve melhora. A doente parecia entusiasmar-se, muito particularmente, pelos dolorosos choques da máquina de indução, e quanto mais fortes eles eram, mais pareciam afastar suas próprias dores. Meu colega, enquanto isso, preparava o terreno para um tratamento psíquico, e quando, após 4 semanas de tratamento simulado, eu o propus e dei à doente algumas explicações sobre o procedimento e seu modo de ação, encontrei pronta compreensão e pouca resistência. O trabalho que então iniciei se revelou, contudo, um dos mais árduos que jamais me couberam, e a dificuldade de fazer seu relato está na altura das dificuldades vencidas então. Por longo tempo, também não soube encontrar a conexão entre a história do padecimento e o próprio padecimento que, no entanto, devia ter sido causado e determinado por essa série de vivências. Quando se empreende um tratamento catártico desse gênero, o que primeiro se coloca é a questão: a doente conhece a origem e o ensejo de sua enfermidade? Nesse caso, nenhuma técnica particular é necessária para alcançar que ela reproduza a história de sua doença. O interesse que lhe testemunhamos, a compreensão que a fazemos sentir, a esperança de cura que lhe damos vão decidi-la a renunciar a seu segredo. Desde o início me pareceu provável que a senhorita Elizabeth fosse consciente das razões de seu sofrimento, que, portanto, tivesse na consciência apenas um segredo e não um corpo estranho. Observando-a, era impossível não pensar nas palavras do poeta. Esta pequena máscara pressagia sentido oculto, agir, portanto, pude prescindir da hipnose a princípio, mas com a ressalva de me servir dela mais tarde, se no curso da confissão surgissem conexões para cuja elucidação sua lembrança talvez não bastasse. Assim, nessa primeira análise completa de uma histeria, por mim empreendida, cheguei a um procedimento que mais tarde elevei a método e empreguei deliberadamente um procedimento de remoção do material psíquico patogênico por camadas que gostávamos de comparar à técnica de escavação de uma cidade soterrada. Primeiramente, fazia com que a doente me contasse o que sabia e reparava, cuidadosamente onde uma conexão permanecia enigmática, onde parecia faltar um elo na cadeia causal. Depois penetrava em camadas mais profundas da lembrança, fazendo agir naquele lugar a investigação hipnótica ou uma técnica similar. O pressuposto de todo o trabalho era naturalmente a expectativa de que uma determinação perfeitamente suficiente se verificasse. Logo falaremos dos meios para a investigação profunda. A história que a seu Elizabeth me contou de sua doença era longa, tecida de muitas vivências dolorosas. Durante o relato não se achava sob hipnose. Contudo, eu a instruía a deitar-se e mantinha seus olhos fechados, sem que me opusesse a que os abrisse de vez em quando, mudasse de posição, se sentasse, etc. Quando um trecho da narrativa a tocava mais profundamente, parecia cair espontaneamente num estado próximo ao da hipnose. Permanecia então deitada sem se mover e mantinha seus olhos firmemente cerrados. Começo por reproduzir o que despontou como camada mais superficial de suas recordações. A mais nova de 3 filhas, ela passara sua juventude, carinhosamente apegada aos pais, numa propriedade rural na Hungria. A saúde da mãe era, com frequência, perturbada por uma afecção dos olhos e também por estados nervosos. Assim se deu que ela se ligou de forma particularmente íntima ao pai alegre e conhecedor da vida,
que costumava dizer que esta filha substituía para ele um filho e um amigo com quem podia trocar suas ideias. A despeito do quanto ela ganhasse em estímulo intelectual nessa relação, não escapava ao pai que, com isso, sua constituição espiritual se distanciava do ideal que se aprecia ver realizado numa menina. Brincando, chamava-a de atrevida e teimosa. Alertava-a para a certeza demasiado incisiva em seus julgamentos, para sua inclinação a dizer brutalmente a verdade às pessoas e, muitas vezes, considerava que ela teria dificuldade de encontrar um marido. De fato, Elizabeth se sentia bastante insatisfeita com sua condição de menina, era cheia de planos ambiciosos, queria estudar ou formar-se em música, e indignava-se com a ideia de ter que sacrificar suas inclinações e sua liberdade de opinião num casamento. Ao mesmo tempo, vivia orgulhosa do pai, do prestígio e posição social da família, e cuidava zelosamente de tudo o que se ligava a esses bens. Mas o altruísmo com que se colocava em segundo plano em relação à mãe e às irmãs mais velhas, havendo ocasião para isso, reconciliava inteiramente os pais com o lado mais ríspido de seu caráter. A idade das meninas levou a família a se transferir para a capital, onde Elizabeth pôde desfrutar por algum tempo da vida mais rica e alegre em família. Mas veio então o golpe que destruiu a felicidade daquela casa. O pai lhes ocultara, ou ele mesmo não se dera conta, de uma afecção cardíaca crônica. Um dia, após um primeiro ataque de edema 106 pulmonar, trouxeram-no inconsciente para casa. Seguiu-se 1 ano e meio de cuidados, em que Elizabeth assumiu o primeiro lugar à beira do leito. Dormia no quarto do pai, à noite despertava a seu chamado. Cuidava dele durante o dia e se obrigava a parecer até mesmo mais alegre, enquanto ele suportava com amável resignação seu desesperançado estado. O início de sua enfermidade devia relacionar-se a esse período, pois podia lembrar-se de que nos últimos 6 meses de cuidados, com o pai ficara 1 dia e meio de cama, por causa das dores na perna direita. Mas asseverou que elas logo haviam passado, e não haviam despertado sua preocupação nem sua atenção. De fato, foi apenas 2 anos após a morte do pai, que se sentiu doente e não pôde andar por causa das dores. A lacuna que a morte do pai deixou na vida dessa família composta por 4 mulheres, o isolamento social, a interrupção de tantas relações que prometiam estímulo e alegria, o estado enfermiço da mãe agora acentuado, tudo isso turvou o ânimo de nossa paciente, mas ao mesmo tempo avivou-lhe o ardente desejo de que os seus logo pudessem encontrar um substituto para a felicidade perdida e significou para ela concentrar na mãe sobrevivente toda a sua afeição e desvelo. Transcorrido o ano de luto, a irmã mais velha se casou com um homem talentoso e trabalhador, em posição proeminente. Por sua capacidade intelectual, parecia destinado a um grande futuro, mas desenvolveu, na convivência mais íntima, uma suscetibilidade doentia, uma insistência egoísta em seus caprichos e, pela primeira vez no círculo dessa família, ousou negligenciar a deferência à velha senhora. Isso era mais do que Elizabeth podia suportar. Sentiu-se chamada a travar uma luta contra o cunhado, sempre que este lhe oferecia ocasião para isso, enquanto as outras mulheres aceitavam facilmente as explosões do temperamento irritável dele. Foi para ela uma dolorosa decepção ver a reconstrução da antiga felicidade. Familiar experimentar esse transtorno e não podia perdoar a irmã casada que, em sua docilidade feminina, se empenhasse em evitar qualquer tomada de partido. Assim, toda uma série de cenas ligadas às queixas em parte, não expressas contra seu primeiro cunhado, ficara gravada na memória de Elizabeth. Sua maior censura a ele, contudo, foi a de ter se transferido com sua pequena família para uma longínqua cidade da Áustria, movido pela perspectiva de uma promoção e ter contribuído assim para aumentar o isolamento da mãe. Nessa oportunidade, Elizabeth sentiu muito claramente seu desamparo, sua incapacidade de oferecer à mãe um substituto para a felicidade perdida e a impossibilidade de cumprir seu propósito, assumido quando da morte do pai. O casamento da segunda irmã pareceu prometer algo de mais venturoso para o futuro da família, pois esse cunhado, embora intelectualmente menos dotado,
Era um homem conforme ao coração daquelas mulheres de fina sensibilidade, educadas no cuidado a todas as atenções. E seu comportamento reconciliou Elizabeth com a instituição do casamento e com a ideia dos sacrifícios a ela associados. Além disso, o jovem casal permaneceu perto da mãe e seu filho tornou-se o favorito de Elizabeth. Infelizmente, outro acontecimento veio turvar o ano em que essa criança nasceu. A afecção visual da mãe exigiu várias semanas de um tratamento em quarto escuro que Elizabeth compartilhou. Em seguida, uma operação foi declarada necessária. A inquietação diante dela coincidiu com os preparativos para a mudança do primeiro cunhado. Realizada, enfim, por mãos de mestre, a operação foi superada. As 3 famílias reuniram-se numa estação de veraneio e ali, no primeiro período livre de doenças e apreensões, concedido a essa família desde a morte do pai, Elizabeth, esgotada pelas preocupações dos últimos meses, deveria ter se recuperado inteiramente. Contudo, precisamente nesse período de veraneio, dá-se o aparecimento das dores e da fraqueza no andar. As dores haviam se insinuado algum tempo antes, mas surgiram com violência, depois de um banho quente que tomou na casa, de banhos do pequeno balneário. Um longo passeio, na verdade uma caminhada de meio-dia, feita alguns dias antes, foi então relacionada ao surgimento das dores, de modo que facilmente formou-se a opinião de que Elizabeth se havia primeiro fatigado e depois resfriado. A partir desse momento, Elizabeth foi a doente da família. Um conselho médico levou-a a aproveitar o resto daquele verão numa cura de banhos em Gastein, para onde viajou com a mãe, mas não sem que uma nova preocupação aparecesse. A segunda irmã estava novamente grávida e as notícias pintavam seu estado de saúde como bastante desfavorável, de modo que Elizabeth custou a se decidir pela viagem. Mal haviam transcorrido 2 semanas de estada em Gastein. Mãe e irmã foram chamadas de volta. As coisas não iam bem com a doente, agora acamada. Foi uma viagem torturante, na qual se mesclaram dores e expectativas pavorosas para Elizabeth. Depois, na estação, houve certos indícios que faziam pressentir o pior, e quando ela penetrou no quarto da enferma, a certeza de que haviam chegado tarde demais para se despedirem dela em vida. Elizabeth sofreu não apenas com a perda dessa irmã que ela amava eternamente, mas também, quase na mesma medida, com os pensamentos que essa morte suscitou e com as mudanças que trouxe consigo. A irmã havia sucumbido a uma afecção cardíaca que se agravara com a gravidez. Surgiu então a ideia de que a doença cardíaca era a herança paterna da família. Depois se lembraram de que a falecida, nos primeiros anos da mocidade, sofrera uma coreia com ligeira afecção cardíaca. Recriminaram os médicos e a si mesmas por terem consentido no casamento e não puderam poupar ao infeliz viúvo a recriminação de ter posto em perigo a saúde de sua mulher com 2 gestações consecutivas. Dali em diante, ocupou os pensamentos de Elizabeth, de forma incontestável, a triste impressão de que, uma vez reunidas as raras condições para um casamento feliz, a felicidade teria tal fim. Além disso, viu desmoronar novamente tudo o que almejava para a mãe. O cunhado viúvo estava inconsolável e se afastou da família da mulher. Parece que sua própria família, da qual se distanciara durante o curto e feliz casamento, encontrou o momento propício para atraí-lo de novo a seu próprio campo. Não houve meio de manter de pé a antiga comunidade. Uma coabitação com a mãe, considerando a presença da cunhada solteira, era impraticável e, recusando-se a confiar às 2 mulheres a criança, única herança da morta, o cunhado deu-lhes pela primeira vez a oportunidade de acusá-lo por sua dureza. Por fim, e isto não foi o menos penoso, receber as sombrias notícias de uma desavença deflagrada entre os 2 cunhados, cujo motivo apenas podia presumir. Parece que o viúvo teria formulado exigências relativas aos bens que o outro cunhado considerava injustificadas e que, tendo em vista a dor recente da mãe, podia até mesmo qualificar de vil chantagem. Esta era, portanto, a história da doença da jovem ambiciosa e carente de amor. Irritada com seu destino,
amargurada com o fracasso de todos os seus pequenos planos de restabelecer o esplendor da casa, de as pessoas que amava, mortas, distantes ou afastadas. Sem inclinação a buscar refúgio no amor de um homem desconhecido, ela vivia desde 1 ano e meio dos cuidados com sua mãe e suas dores, quase apartada de todo contato social. Se quisermos esquecer sofrimentos maiores e nos colocar na psique de uma jovem, não poderemos recusar a Sra. Elizabeth uma profunda simpatia humana. Mas que dizer sobre o interesse médico por essa história clínica, sobre as relações desta com sua dolorosa fraqueza no andar, sobre as perspectivas de elucidação e cura desse caso, porventura resultantes do conhecimento desses traumas psíquicos? Para o médico, a confissão da paciente significou inicialmente uma grande decepção. Era uma história de doença constituída de comoções psíquicas banais, a partir da qual não se esclarecia por que a afetada teve que adoecer de histeria, nem porque a histeria tomara precisamente a forma de dolorosa abasia. Não elucidava a causa nem a determinação da histeria em questão. Podia-se talvez supor que a doente estabelecera uma associação entre suas dolorosas impressões psíquicas e dores corporais, que sentira casualmente à mesma época, e agora, em sua vida relembrada, utilizava a sensação corporal como símbolo da psíquica. Isso permanecia por esclarecer. Estas eram perguntas, de fato, cuja formulação até o momento não era habitual entre os médicos. Costumavam se contentar com a resposta de que a doente era uma histérica por constituição, que sob a pressão de intensas excitações de natureza qualquer, pôde desenvolver sintomas histéricos. Essa confissão parecia se prestar ainda menos para a cura do caso do que para seu esclarecimento. Não era possível compreender que influência benéfica poderia ter para a senhorita Elizabeth contar as histórias de seus sofrimentos dos últimos anos, bem conhecidas de todos os seus familiares. Também a um estranho, que por isso lhe mostrava uma simpatia moderada. Também não se percebia nenhum efeito curativo da confissão. Durante esse primeiro período do tratamento, a doente jamais deixou de repetir ao médico: mas continuo me sentindo mal. Tenho as mesmas dores de antes. E quando me olhava então com astuciosa malícia, eu bem podia me lembrar do juízo que o velho Sr. V.U.R. proferia sobre sua filha predileta. Ela era, com frequência, atrevida e mal comportada. No entanto, eu tinha que admitir que ela estava com a razão. Tivesse eu, nesse estágio, renunciado ao tratamento psíquico da doente, o caso da senhorita Elizabeth V.R. provavelmente se tornaria irrelevante para a teoria da histeria. Mas prossegui minha análise, pois tinha a segura expectativa de que, das camadas mais profundas da consciência, obteríamos a compreensão tanto para a causação como para a determinação dos sintomas histéricos. Decidi, portanto, dirigir diretamente à consciência ampliada da doente a pergunta sobre que impressão psíquica estava ligada à primeira manifestação das dores nas pernas. Para este propósito, a doente devia ser colocada em hipnose profunda, mas tive de reconhecer, lamentavelmente, que meus procedimentos nesse sentido não a levaram a nenhum outro estado de consciência, que não aquele no qual me havia feito suas confissões. Ainda me dei por bastante satisfeito de que dessa vez ela se abstivesse de me advertir. Triunfante. Você vê, realmente não durmo. Não sou hipnotizável. Em tal apuro, ocorreu-me a ideia de empregar aquele artifício da pressão sobre a cabeça, a respeito de cuja origem informei detalhadamente numa observação anterior. A de Miss Lucy. Assim fiz, exortando a doente a me comunicar rigorosamente o que emergia ante seu olhar interior ou atravessava a sua lembrança. Ela calou-se longamente e então, à minha instância, admitiu que havia pensado numa noite em que um jovem a acompanhara de uma reunião até sua casa, nas conversas que se desenrolaram entre os dois e nas sensações, com as quais depois retornara ao cuidado de seu pai. Com essa primeira menção ao jovem, abria-se um novo filão, cujo conteúdo passei a extrair gradualmente.
Tratava-se de um segredo, pois, à exceção de uma amiga comum, ela não informara a ninguém sobre suas relações e as esperanças a elas associadas. Era o filho de uma família que havia muito se relacionava com a sua e cuja casa ficava próxima de sua antiga residência. Esse rapaz, órfão, ligara-se com grande devoção a seu pai, deixando-se guiar em sua carreira por seus conselhos e estendera sua veneração às mulheres da família. Numerosas lembranças de leituras em conjunto, trocas de ideias, manifestações de sua parte que lhe haviam sido repetidas, reforçaram pouco a pouco sua convicção de que ele a amava e compreendia e que desposá-lo não lhe infligiria o sacrifício que receava do casamento. Infelizmente, ele era apenas pouco mais velho que ela e, naquela época, bem longe ainda de ser independente. Mas ela estava firmemente decidida a esperar por ele. Com a grave doença do pai e as exigências de seu trabalho como cuidadora, essa convivência tornou-se cada vez mais esporádica. A noite de que ela primeiro se lembrara marcava precisamente o ápice de seu sentimento. Mas mesmo naquele momento não se chegara a uma conversa esclarecedora entre eles. Por instância dos seus e do próprio pai, deixara-se então persuadir a se afastar do leito do doente, para ir a uma reunião onde esperava encontrá-lo. Quis depois apressar-se de volta à casa, mas constrangeram-na a ficar e cedeu quando ele prometeu acompanhá-la. Jamais sentira por ele algo tão ardente como durante esse percurso em sua companhia. Mas quando, em tal felicidade, chegou tarde à sua casa, encontrou o estado do pai agravado e se fez as mais amargas recriminações por ter consagrado tanto tempo a seu próprio prazer. Foi a última vez que abandonou o pai doente por toda uma noite. Voltou a ver seu amigo apenas esporadicamente. Após a morte do pai, ele pareceu manter-se afastado por respeito à sua dor. Depois, a vida o arrastou por outros caminhos. Elizabeth tivera que se acostumar gradualmente à ideia de que seu interesse por ela fora suplantado por outros sentimentos e o havia perdido. Contudo, esse fracasso do primeiro amor ainda lhe doía toda vez que nele pensava. Nessa relação e na cena a qual levou, acima mencionada, eu devia então procurar a motivação das primeiras dores histéricas. O contraste entre a felicidade que ela então se permitira e a miséria do pai, que encontrou em casa, produzira um conflito, um caso de incompatibilidade. Como resultado, a ideia erótica foi reprimida da associação e o afeto a ela. Aderido foi utilizado no aumento e reanimação de uma dor corporal simultaneamente, ou pouco antes presente. Era, pois, o mecanismo de uma conversão com propósito de defesa, tal como tratei pormenorizadamente em outro lugar. Naturalmente, há aqui espaço para toda sorte de observações. Devo ressaltar que não consegui provar, a partir de sua lembrança, que a conversão se efetuara naquele momento da volta à casa. Por isso pesquisei episódios similares, ocorridos no período dos cuidados com o doente, e evoquei uma série de cenas entre as quais se destacou, por sua mais frequente repetição, aquela em que, a um chamado do pai, saltava da cama no quarto frio com os pés descalços. Estava inclinado a atribuir a esses momentos um certo significado porque, além da queixa de dor nas pernas, havia também a de torturante sensação de frio. Entretanto, também aqui não pude obter uma cena que se pudesse com certeza designar como a cena da conversão. Inclinava-me a admitir aqui uma lacuna na explicação, até me aperceber do fato de que as dores histéricas nas pernas simplesmente não existiam na época em que cuidara do pai. Sua lembrança lhe trazia um único acesso de dores que se estendera por poucos dias e não despertara nenhuma atenção na época. Minha investigação voltou-se então para essa primeira manifestação das dores. Logrei reavivar com certeza sua lembrança. Precisamente naqueles dias, viera em visita um parente que ela não pôde 111 receber porque estava acamada e que, voltando a visitá-la 2 anos mais tarde, teve o infortúnio de encontrá-la de novo na cama. Mas a busca por um ensejo psíquico para essas primeiras dores fracassou todas as vezes que a empreendemos.
Achei que podia supor que haviam surgido realmente sem ocasião psíquica, como doença reumática branda. E pude ainda verificar que esse padecimento orgânico, o modelo da imitação histérica ulterior, devia situar-se, de qualquer modo, num período anterior à cena do acompanhamento. Dada a natureza da coisa, era possível que essas dores, sendo organicamente fundadas, tivessem continuado por algum tempo com intensidade, abrandada e sem despertar muita atenção. A obscuridade devida ao fato de a análise indicar uma conversão de excitação psíquica em dor física, num tempo em que essa dor certamente não era percebida nem lembrada. Esse problema espero resolver com reflexões posteriores e outros exemplos. Com a descoberta do motivo para a primeira conversão, teve início um segundo e frutuoso período do tratamento. Primeiramente, a doente logo me surpreendeu com a comunicação de que sabia, agora porque as dores sempre se irradiavam, daquele ponto específico da coxa direita, e ali eram mais violentas. Esse era exatamente o lugar onde toda manhã a perna do pai repousava, muito inchada, enquanto ela renovava as faixas com as quais era envolvida. Isso ocorrera uma centena de vezes, e até aquele dia, curiosamente, não havia pensado nessa conexão. Ela me fornecia, assim, a desejada explicação para o surgimento de uma zona esterógena atípica. Além disso, as pernas dolorosas passaram a participar da conversa a Jote sempre. Refiro-me ao seguinte fato notável. Na maioria das vezes, quando iniciávamos nosso trabalho, a doente estava sem dor. Se então, com uma pergunta ou uma pressão sobre sua cabeça, eu evocava uma lembrança, apresentava-se inicialmente uma sensação de dor, em geral tão viva que ela se crispava e levava a mão ao local dolorido. Essa dor despertada perdurava enquanto a doente se achasse dominada pela lembrança, alcançava seu ápice quando estava na iminência de enunciar o essencial e, decisivo em sua comunicação, e desaparecia com as últimas palavras desta. Pouco a pouco, aprendi a utilizar essa dor despertada como bússola. Quando ela se calava, mas ainda admitia dores, eu sabia que não dissera tudo e instava-a a prosseguir a confissão, até que a dor fosse removida pela fala .ac. Só então eu despertava uma nova lembrança. Nesse período de abreação, o estado da doente melhorou tão notoriamente, tanto no aspecto somático como no psíquico, que eu costumava afirmar, apenas em parte por gracejo, que a cada vez retirava certa quantidade de motivos de dor, e quando tivesse removido tudo, ela estaria sã. Logo chegou a passar a maior parte do tempo sem nenhuma dor. Deixou-se persuadir a caminhar muito e a renunciar a seu isolamento anterior. No curso da análise, ora eu seguia as oscilações espontâneas de seu estado de saúde, ora minha própria avaliação, quando julgava que um fragmento de sua história de sofrimento não fora ainda completamente esgotado. Nesse trabalho, tive algumas percepções interessantes, cujos ensinamentos vi confirmados mais tarde em outros doentes. Mas dediquei um interesse mais amplo à forma como todo o complexo de sintomas da abasia podia ter se construído sobre essas zonas dolorosas. E nesse intuito fiz diferentes perguntas, como: de onde provêm as dores ao andar, ao estar de pé, ao manter-se deitada? Que ela respondeu em parte livre de influência, em parte sob a pressão de minha mão. Daí resultaram duas coisas diferentes. De um lado, ela me agrupou todas as cenas ligadas a impressões dolorosas, segundo estivesse sentada ou de pé, etc. Assim, por exemplo, ela estava de pé junto a uma porta, quando trouxeram seu pai para casa, em seguida, a um ataque cardíaco e, apavorada, ali ficou como que enraizada. A esse primeiro pavor ao estar de pé, ela acrescentou depois outras lembranças até a cena apavorante em que de novo estava de pé, como que enfeitiçada, junto ao leito da irmã morta. Toda a cadeia de reminiscências devia evidenciar a justificada ligação entre as dores e o estar de pé, e podia também ser considerada a prova da associação. Contudo, era preciso ter em conta a premissa de que em todas essas ocasiões devia se verificar ainda outro fator que tivesse dirigido a atenção e a seguir a conversão, precisamente para o estar de pé, o andar, o sentar-se, etc.
A explicação para esse direcionamento da atenção dificilmente poderia ser encontrada em outra circunstância que não fosse a de que andar, estar de pé e deitar estão ligados justamente a ações e estados daquelas partes do corpo que incluíam as zonas dolorosas, a saber, as pernas. Portanto, era fácil compreender a relação entre a astasia, abasia e o primeiro caso de conversão nessa história clínica. Entre as cenas que, conforme essa relação, teriam tornado o andar doloroso, uma sobressai. Um passeio que ela fizera em numerosa companhia, naquela estância termal e que, supostamente, se prolongara em demasia. As circunstâncias mais detalhadas desse episódio revelaram-se apenas de modo hesitante, e vários enigmas restaram por resolver. Ela estava num estado de ânimo particularmente sensível e reuniu-se de bom grado ao círculo de pessoas amigas. Era um belo dia, não muito quente. Sua mãe ficou em casa, sua irmã mais velha já havia partido. A mais nova se sentia adoentada, mas não queria estragar-lhe o prazer. O cunhado declarou a princípio que ficaria com sua mulher, e depois, por causa dela, Elizabeth, acompanhou-os. Essa cena parecia ter muito a ver com o primeiro aparecimento das dores, pois ela se lembrava de ter regressado do passeio, muito cansada e com dores violentas. No entanto, não sabia dizer ao certo se já as tinha sentido antes. Argumentei que dificilmente se teria decidido a esse longo caminho se houvesse qualquer dor considerável. À pergunta sobre o que nesse passeio poderia ter provocado as dores, obtive a resposta, não de todo transparente, de que lhe fora doloroso o contraste entre seu isolamento e a felicidade conjugal da irmã doente, que a conduta de seu cunhado não cessava de evidenciar ante seus olhos. Outra cena, muito próxima da anterior no tempo, desempenhou um papel importante na ligação das dores com o sentar. Foi alguns dias depois. Irmã e cunhado já haviam partido. Ela se encontrava numa disposição de espírito excitada e ansiosa. Levantou-se cedo pela manhã, subiu uma pequena colina até um lugar que haviam visitado, juntos com frequência, e oferecia uma vista magnífica, e ali sentou-se, absorta em seus pensamentos, sobre um banco de pedra. Seus pensamentos voltaram-se novamente para seu isolamento, o destino de sua família e o desejo ardente de tornar-se tão feliz como era sua irmã. Ela confessou dessa vez abertamente. Regressou dessa meditação matinal com dores violentas e, no entardecer do mesmo dia, tomou o banho, após o qual as dores se manifestaram de forma definitiva e permanente. Verificou-se ainda com toda clareza que, no início, as dores ao andar e estar de pé costumavam se apaziguar se ela se deitava. Foi apenas quando, tendo recebido a notícia da doença da irmã, partiu de Gastein ao entardecer e, durante a noite, jazendo estirada e insone no vagão do trem, foi atormentada ao mesmo tempo pela preocupação com a irmã e pelas dores atrozes, que se estabeleceu a associação das dores também com o estar deitada, o que por todo um período foi-lhe até mais doloroso que andar e estar de pé. Dessa forma, em primeiro lugar, a região dolorosa se ampliara por aposição, cada novo tema patogenicamente ativo, ocupando uma nova região da perna. Em segundo lugar, cada uma das cenas de forte impressão deixara atrás de si um rastro, produzindo uma ocupação ao permanente e cada vez maior das diferentes funções da perna, uma associação dessas funções com as sensações de dor. Mas ainda um terceiro mecanismo cooperara de modo inequívoco na formação da astasia-abasia. Como a doente terminasse o relato de toda uma série de episódios com a queixa de que então sentira dolorosamente seu estar só e, em outra série, que compreendia suas malogradas tentativas de estabelecer uma nova vida familiar, não se cansando de repetir que o doloroso nisso era o sentimento do seu desamparo, a sensação de que não saía do lugar. Tive de conceder também às suas reflexões uma influência sobre a formação da abasia, tive de supor que ela procurou diretamente uma expressão simbólica para seus pensamentos dolorosos e,
a encontrara na intensificação de seu padecimento, que por meio de tal simbolização, sintomas somáticos histéricos podem se produzir. Já o afirmamos em nossa comunicação preliminar. Na epícrise desta história de doença, apresentarei alguns exemplos que o comprovam indubitavelmente. Na senhorita Elizabeth VR, o mecanismo psíquico da simbolização não estava em primeiro plano. Ele não havia criado a abasia. Mas tudo leva a crer que a abacia já existente experimentara por esse caminho um substancial fortalecimento. Portanto, no estágio de desenvolvimento em que a encontrei, essa abasia era equiparável não apenas a uma paralisia funcional psíquica associativa, mas também a uma paralisia funcional simbólica. Antes de prosseguir com a história de minha doente, quero acrescentar ainda uma palavra sobre sua conduta ao longo desse segundo período do tratamento. Durante toda essa análise, me servi do método de suscitar imagens e pensamentos espontâneos pela pressão sobre a cabeça, ou seja, um método inaplicável, sem a total cooperação e voluntária atenção dos pacientes. Algumas vezes, seu comportamento era tudo o que eu poderia desejar, e em tais períodos era de fato surpreendente com que prontidão e infalível ordem cronológica apareciam as várias cenas pertencentes a determinado tema. Era como se ela lesse um... Antes de prosseguir com a história de minha doente, quero acrescentar ainda uma palavra sobre sua conduta ao longo desse segundo período do tratamento. Durante toda essa análise, me servi do método de suscitar imagens e pensamentos espontâneos pela pressão sobre a cabeça, ou seja, um método inaplicável, sem a total cooperação e voluntária atenção dos pacientes. Algumas vezes, seu comportamento era tudo o que eu poderia desejar, e em tais períodos era de fato surpreendente com que prontidão e infalível ordem cronológica apareciam as várias cenas pertencentes a determinado tema. Era como se ela lesse um... Empreguei deliberadamente um procedimento de remoção do material psíquico patogênico por camadas que gostávamos de comparar à técnica de escavação de uma cidade soterrada. Primeiramente, fazia com que a doente me contasse o que sabia e reparava cuidadosamente onde uma conexão permanecia enigmática, onde parecia faltar um elo na cadeia causal. Depois penetrava em camadas mais profundas da lembrança, fazendo agir naquele lugar a investigação hipnótica ou uma técnica similar. O pressuposto de todo o trabalho era naturalmente a expectativa de que uma determinação perfeitamente suficiente se verificasse. Logo falaremos dos meios para a investigação profunda. A história que a seu Elizabeth me contou de sua doença era longa, tecida de muitas vivências dolorosas. Durante o relato não se achava sob hipnose. Contudo, eu a instruía a deitar-se e mantinha seus olhos fechados, sem que me opusesse a que os abrisse de vez em quando, mudasse de posição, se sentasse, etc. Quando um trecho da narrativa a tocava mais profundamente, parecia cair espontaneamente num estado próximo ao da hipnose. Permanecia então deitada sem se mover e mantinha seus olhos firmemente cerrados. Começo por reproduzir o que despontou como camada mais superficial de suas recordações. A mais nova de 3 filhas, ela passara sua juventude, carinhosamente apegada aos pais, numa propriedade rural na Hungria. A saúde da mãe era, com frequência, perturbada por uma afecção dos olhos e também por estados nervosos. Assim se deu que ela se ligou de forma particularmente íntima ao pai alegre e conhecedor da vida, que costumava dizer que esta filha substituía para ele um filho e um amigo com quem podia trocar suas ideias. A despeito do quanto ela ganhasse em estímulo intelectual nessa relação, não escapava ao pai que, com isso, sua constituição espiritual se distanciava do ideal que se aprecia ver realizado numa menina. Brincando, chamava-a de atrevida e teimosa. Alertava-a para a certeza demasiado incisiva em seus julgamentos, para sua inclinação a dizer brutalmente a verdade às pessoas e, muitas vezes, considerava que ela teria dificuldade de encontrar um marido. De fato, Elizabeth se sentia bastante insatisfeita com sua condição de menina, era cheia de planos ambiciosos, queria estudar ou formar-se em música, e indignava-se com a ideia de ter que sacrificar suas inclinações e sua liberdade de opinião num casamento. Ao mesmo tempo, vivia orgulhosa do pai, do prestígio e posição social da família, e cuidava zelosamente de tudo o que se ligava a esses bens.
Mas o altruísmo com que se colocava em segundo plano em relação à mãe e às irmãs mais velhas, havendo ocasião para isso, reconciliava inteiramente os pais com o lado mais ríspido de seu caráter. A idade das meninas levou a família a se transferir para a capital, onde Elizabeth pôde desfrutar por algum tempo da vida mais rica e alegre em família. Mas veio então o golpe que destruiu a felicidade daquela casa. O pai lhes ocultara, ou ele mesmo não se dera conta, de uma afecção cardíaca crônica. Um dia, após um primeiro ataque de edema 106 pulmonar, trouxeram-no inconsciente para casa. Seguiu-se 1 ano e meio de cuidados, em que Elizabeth assumiu o primeiro lugar à beira do leito. Dormia no quarto do pai, à noite despertava a seu chamado. Cuidava dele durante o dia e se obrigava a parecer até mesmo mais alegre, enquanto ele suportava com amável resignação seu desesperançado estado. O início de sua enfermidade devia relacionar-se a esse período, pois podia lembrar-se de que nos últimos 6 meses de cuidados, com o pai ficara 1 dia e meio de cama, por causa das dores na perna direita. Mas asseverou que elas logo haviam passado e não haviam despertado sua preocupação nem sua atenção. De fato, foi apenas 2 anos após a morte do pai que se sentiu doente e não pôde andar por causa das dores. A lacuna que a morte do pai deixou na vida dessa família composta por 4 mulheres, o isolamento social, a interrupção de tantas relações que prometiam estímulo e alegria, o estado enfermiço da mãe agora acentuado, tudo isso turvou o ânimo de nossa paciente, mas ao mesmo tempo avivou-lhe o ardente desejo de que os seus logo pudessem encontrar um substituto para a felicidade perdida e significou para ela concentrar na mãe sobrevivente toda a sua afeição e desvelo. Transcorrido o ano de luto, a irmã mais velha se casou com um homem talentoso e trabalhador, em posição proeminente. Por sua capacidade intelectual, parecia destinado a um grande futuro, mas desenvolveu, na convivência mais íntima, uma suscetibilidade doentia, uma insistência egoísta em seus caprichos e, pela primeira vez no círculo dessa família, ousou negligenciar a deferência à velha senhora. Isso era mais do que Elizabeth podia suportar. Sentiu-se chamada a travar uma luta contra o cunhado, sempre que este lhe oferecia ocasião para isso, enquanto as outras mulheres aceitavam facilmente as explosões do temperamento irritável dele. Foi para ela uma dolorosa decepção ver a reconstrução da antiga felicidade. Familiar experimentar esse transtorno e não podia perdoar a irmã casada que, em sua docilidade feminina, se empenhasse em evitar qualquer tomada de partido. Assim, toda uma série de cenas ligadas às queixas em parte, não expressas contra seu primeiro cunhado, ficara gravada na memória de Elizabeth. Sua maior censura a ele, contudo, foi a de ter se transferido com sua pequena família para uma longínqua cidade da Áustria, movido pela perspectiva de uma promoção e ter contribuído assim para aumentar o isolamento da mãe. Nessa oportunidade, Elizabeth sentiu muito claramente seu desamparo, sua incapacidade de oferecer à mãe um substituto para a felicidade perdida e a impossibilidade de cumprir seu propósito, assumido quando da morte do pai. O casamento da segunda irmã pareceu prometer algo de mais venturoso para o futuro da família, pois esse cunhado, embora intelectualmente menos dotado, era um homem conforme ao coração daquelas mulheres de fina sensibilidade, educadas no cuidado a todas as atenções. E seu comportamento reconciliou Elizabeth com a instituição do casamento e com a ideia dos sacrifícios a ela associados. Além disso, o jovem casal permaneceu perto da mãe e seu filho tornou-se o favorito de Elizabeth. Infelizmente, outro acontecimento veio turvar o ano em que essa criança nasceu. A afecção visual da mãe exigiu várias semanas de um tratamento em quarto escuro que Elizabeth compartilhou. Em seguida, uma operação foi declarada necessária. A inquietação diante dela coincidiu com os preparativos para a mudança do primeiro cunhado. Realizada, enfim, por mãos de mestre, a operação foi superada. As 3 famílias reuniram-se numa estação de veraneio e ali, no primeiro período livre de doenças e apreensões,
concedido a essa família desde a morte do pai. Elizabeth, esgotada pelas preocupações dos últimos meses, deveria ter se recuperado inteiramente. Contudo, precisamente nesse período de veraneio, dá-se o aparecimento das dores e da fraqueza no andar. As dores haviam se insinuado algum tempo antes, mas surgiram com violência, depois de um banho quente que tomou na casa, de banhos do pequeno balneário. Um longo passeio, na verdade uma caminhada de meio-dia, feita alguns dias antes, foi então relacionada ao surgimento das dores, de modo que facilmente formou-se a opinião de que Elizabeth se havia primeiro fatigado e depois resfriado. A partir desse momento, Elizabeth foi a doente da família. Um conselho médico levou-a a aproveitar o resto daquele verão numa cura de banhos em Gastein, para onde viajou com a mãe, mas não sem que uma nova preocupação aparecesse. A segunda irmã estava novamente grávida, e as notícias pintavam seu estado de saúde como bastante desfavorável, de modo que Elizabeth custou a se decidir pela viagem. Mal haviam transcorrido 2 semanas de estada em Gastein. Mãe e irmã foram chamadas de volta. As coisas não iam bem com a doente, agora acamada. Foi uma viagem torturante, na qual se mesclaram dores e expectativas pavorosas para Elizabeth. Depois, na estação, houve certos indícios que faziam pressentir o pior, e quando ela penetrou no quarto da enferma, a certeza de que haviam chegado tarde demais para se despedirem dela em vida. Elizabeth sofreu não apenas com a perda dessa irmã que ela amava ternamente, mas também, quase na mesma medida, com os pensamentos que essa morte suscitou e com as mudanças que trouxe consigo. A irmã havia sucumbido a uma afecção cardíaca que se agravara com a gravidez. Surgiu então a ideia de que a doença cardíaca era a herança paterna da família. Depois se lembraram de que a falecida, nos primeiros anos da mocidade, sofrera uma coreia com ligeira afecção cardíaca. Recriminaram os médicos e a si mesmas por terem consentido no casamento e não puderam poupar ao infeliz viúvo a recriminação de ter posto em perigo a saúde de sua mulher com 2 gestações consecutivas. Dali em diante, ocupou os pensamentos de Elizabeth, de forma incontestável, a triste impressão de que, uma vez reunidas as raras condições para um casamento feliz, a felicidade teria tal fim. Além disso, viu desmoronar novamente tudo o que almejava para a mãe. O cunhado viúvo estava inconsolável e se afastou da família da mulher. Parece que sua própria família, da qual se distanciara durante o curto e feliz casamento, encontrou o momento propício para atraí-lo de novo a seu próprio campo. Não houve meio de manter de pé a antiga comunidade. Uma coabitação com a mãe, considerando a presença da cunhada solteira, era impraticável e, recusando-se a confiar às 2 mulheres a criança, única herança da morta, o cunhado deu-lhes pela primeira vez a oportunidade de acusá-lo por sua dureza. Por fim, e isto não foi o menos penoso, receber as sombrias notícias de uma desavença deflagrada entre os 2 cunhados, cujo motivo apenas podia presumir. Parece que o viúvo teria formulado exigências relativas aos bens que o outro cunhado considerava injustificadas e que, tendo em vista a dor recente da mãe, podia até mesmo qualificar de vil chantagem. Esta era, portanto, a história da doença da jovem ambiciosa e carente de amor. Irritada com seu destino, amargurada com o fracasso de todos os seus pequenos planos, de restabelecer o esplendor da casa, de as pessoas que amava, mortas, distantes ou afastadas, sem inclinação a buscar refúgio no amor de um homem desconhecido, ela vivia desde 1 ano e meio dos cuidados com sua mãe e suas dores, quase apartada de todo contato social. Se quisermos esquecer sofrimentos maiores e nos colocar na psique de uma jovem, não poderemos recusar a Sra. Elizabeth uma profunda simpatia humana. Mas que dizer sobre o interesse médico por essa história clínica, sobre as relações desta com sua dolorosa fraqueza no andar, sobre as perspectivas de elucidação e cura desse caso, porventura resultantes do conhecimento desses traumas psíquicos? Para o médico, a confissão da paciente significou inicialmente uma grande decepção.
Era uma história de doença constituída de comoções psíquicas banais, a partir da qual não se esclarecia por que a afetada teve que adoecer de histeria, nem porque a histeria tomara precisamente a forma de dolorosa abasia. Não elucidava a causa nem a determinação da histeria em questão. Podia-se talvez supor que a doente estabelecera uma associação entre suas dolorosas impressões psíquicas e dores corporais, que sentira casualmente à mesma época, e agora, em sua vida relembrada, utilizava a sensação corporal como símbolo da psíquica. Isso permanecia por esclarecer. Estas eram perguntas, de fato, cuja formulação até o momento não era habitual entre os médicos. Costumavam se contentar com a resposta de que a doente era uma histérica por constituição, que sob a pressão de intensas excitações de natureza qualquer, pôde desenvolver sintomas histéricos. Essa confissão parecia se prestar ainda menos para a cura do caso do que para seu esclarecimento. Não era possível compreender que influência benéfica poderia ter para a senhorita. Elizabeth contara as histórias de seus sofrimentos dos últimos anos, bem conhecidas de todos os seus familiares. Também a um estranho, que por isso lhe mostrava uma simpatia moderada. Também não se percebia nenhum efeito curativo da confissão. Durante esse primeiro período do tratamento, a doente jamais deixou de repetir ao médico: mas continuo me sentindo mal. Tenho as mesmas dores de antes. E quando me olhava então com astuciosa malícia, eu bem podia me lembrar do juízo que o velho Sr. V.U.R. proferia sobre sua filha predileta. Ela era, com frequência, atrevida e mal comportada. No entanto, eu tinha que admitir que ela estava com a razão. Tivesse eu, nesse estágio, renunciado ao tratamento psíquico da doente, o caso da senhorita Elizabeth V.R. provavelmente se tornaria irrelevante para a teoria da histeria. Mas prossegui minha análise, pois tinha a segura expectativa de que, das camadas mais profundas da consciência, obteríamos a compreensão tanto para a causação como para a determinação dos sintomas histéricos. Decidi, portanto, dirigir diretamente à consciência ampliada da doente a pergunta sobre que impressão psíquica estava ligada à primeira manifestação das dores nas pernas. Para este propósito, a doente devia ser colocada em hipnose profunda, mas tive de reconhecer, lamentavelmente, que meus procedimentos nesse sentido não a levaram a nenhum outro estado de consciência, que não aquele no qual me havia feito suas confissões. Ainda me dei por bastante satisfeito de que dessa vez ela se abstivesse de me advertir. Triunfante. Você vê, realmente não durmo. Não sou hipnotizável. Em tal apuro, ocorreu-me a ideia de empregar aquele artifício da pressão sobre a cabeça, a respeito de cuja origem informei detalhadamente numa observação anterior. A de Miss Lucy. Assim fiz, exortando a doente a me comunicar rigorosamente o que emergia ante seu olhar interior ou atravessava a sua lembrança. Ela calou-se longamente e então, à minha instância, admitiu que havia pensado numa noite em que um jovem a acompanhara de uma reunião até sua casa, nas conversas que se desenrolaram entre os dois e nas sensações, com as quais depois retornara ao cuidado de seu pai. Com essa primeira menção ao jovem, abria-se um novo filão, cujo conteúdo passei a extrair gradualmente. Tratava-se de um segredo, pois, à exceção de uma amiga comum, ela não informara a ninguém sobre suas relações e as esperanças a elas associadas. Era o filho de uma família que havia muito se relacionava com a sua e cuja casa ficava próxima de sua antiga residência. Esse rapaz, órfão, ligara-se com grande devoção a seu pai, deixando-se guiar em sua carreira por seus conselhos e estendera sua veneração às mulheres da família. Numerosas lembranças de leituras em conjunto, trocas de ideias, manifestações de sua parte que lhe haviam sido repetidas, reforçaram pouco a pouco sua convicção de que ele a amava e compreendia e que desposá-lo não lhe infligiria o sacrifício que receava do casamento. Infelizmente, ele era apenas pouco mais velho que ela e, naquela época, bem longe ainda de ser independente. Mas ela estava firmemente decidida a esperar por ele.
Com a grave doença do pai e as exigências de seu trabalho como cuidadora, essa convivência tornou-se cada vez mais esporádica. A noite de que ela primeiro se lembrara marcava precisamente o ápice de seu sentimento. Mas mesmo naquele momento não se chegara a uma conversa esclarecedora entre eles. Por instância dos seus e do próprio pai, deixara-se então persuadir a se afastar do leito do doente, para ir a uma reunião onde esperava encontrá-lo. Quis depois apressar-se de volta à casa, mas constrangeram-na a ficar e cedeu quando ele prometeu acompanhá-la. Jamais sentira por ele algo tão ardente como durante esse percurso em sua companhia. Mas quando, em tal felicidade, chegou tarde à sua casa, encontrou o estado do pai agravado e se fez as mais amargas recriminações por ter consagrado tanto tempo a seu próprio prazer. Foi a última vez que abandonou o pai doente por toda uma noite. Voltou a ver seu amigo apenas esporadicamente. Após a morte do pai, ele pareceu manter-se afastado por respeito à sua dor. Depois, a vida o arrastou por outros caminhos. Elizabeth tivera que se acostumar gradualmente à ideia de que seu interesse por ela fora suplantado por outros sentimentos e o havia perdido. Contudo, esse fracasso do primeiro amor ainda lhe doía toda vez que nele pensava. Nessa relação e na cena a qual levou, acima mencionada, eu devia então procurar a motivação das primeiras dores histéricas. O contraste entre a felicidade que ela então se permitira e a miséria do pai, que encontrou em casa, produzira um conflito, um caso de incompatibilidade. Como resultado, a ideia erótica foi reprimida da associação e o afeto a ela. Aderido foi utilizado no aumento e reanimação de uma dor corporal simultaneamente, ou pouco antes presente. Era, pois, o mecanismo de uma conversão com propósito de defesa, tal como tratei pormenorizadamente em outro lugar. Naturalmente, há aqui espaço para toda sorte de observações. Devo ressaltar que não consegui provar, a partir de sua lembrança, que a conversão se efetuara naquele momento da volta à casa. Por isso pesquisei episódios similares, ocorridos no período dos cuidados com o doente, e evoquei uma série de cenas entre as quais se destacou, por sua mais frequente repetição, aquela em que, a um chamado do pai, saltava da cama no quarto frio com os pés descalços. Estava inclinado a atribuir a esses momentos um certo significado porque, além da queixa de dor nas pernas, havia também a de torturante sensação de frio. Entretanto, também aqui não pude obter uma cena que se pudesse com certeza designar como a cena da conversão. Inclinava-me a admitir aqui uma lacuna na explicação, até me aperceber do fato de que as dores histéricas nas pernas simplesmente não existiam na época em que cuidara do pai. Sua lembrança lhe trazia um único acesso de dores que se estendera por poucos dias e não despertara nenhuma atenção na época. Minha investigação voltou-se então para essa primeira manifestação das dores. Logrei reavivar com certeza sua lembrança. Precisamente naqueles dias, viera em visita um parente que ela não pôde 111 receber porque estava acamada e que, voltando a visitá-la 2 anos mais tarde, teve o infortúnio de encontrá-la de novo na cama. Mas a busca por um ensejo psíquico para essas primeiras dores fracassou todas as vezes que a empreendemos. Achei que podia supor que haviam surgido realmente sem ocasião psíquica, como doença reumática branda. E pude ainda verificar que esse padecimento orgânico, o modelo da imitação histérica ulterior, devia situar-se, de qualquer modo, num período anterior à cena do acompanhamento. Dada a natureza da coisa, era possível que essas dores, sendo organicamente fundadas, tivessem continuado por algum tempo com intensidade, abrandada e sem despertar muita atenção. A obscuridade devida ao fato de a análise indicar uma conversão de excitação psíquica em dor física, num tempo em que essa dor certamente não era percebida nem lembrada. Esse problema espero resolver com reflexões posteriores e outros exemplos. Com a descoberta do motivo para a primeira conversão, teve início um segundo e frutuoso período do tratamento. Primeiramente, a doente logo me surpreendeu com a comunicação de que sabia, agora porque as dores sempre se irradiavam, daquele ponto específico da coxa direita.
e ali eram mais violentas. Esse era exatamente o lugar onde toda manhã a perna do pai repousava, muito inchada, enquanto ela renovava as faixas com as quais era envolvida. Isso ocorrera uma centena de vezes, e até aquele dia, curiosamente, não havia pensado nessa conexão. Ela me fornecia, assim, a desejada explicação para o surgimento de uma zona esterógena atípica. Além disso, as pernas dolorosas passaram a participar da conversa a Jote sempre. Refiro-me ao seguinte fato notável. Na maioria das vezes, quando iniciávamos nosso trabalho, a doente estava sem dor. Se então, com uma pergunta ou uma pressão sobre sua cabeça, eu evocava uma lembrança, apresentava-se inicialmente uma sensação de dor, em geral tão viva que ela se crispava e levava a mão ao local dolorido. Essa dor despertada perdurava enquanto a doente se achasse dominada pela lembrança, alcançava seu ápice quando estava na iminência de enunciar o essencial e, decisivo em sua comunicação, e desaparecia com as últimas palavras desta. Pouco a pouco, aprendi a utilizar essa dor despertada como bússola. Quando ela se calava, mas ainda admitia dores, eu sabia que não dissera tudo e instava-a a prosseguir a confissão, até que a dor fosse removida pela fala .ac. Só então eu despertava uma nova lembrança. Nesse período de abreação, o estado da doente melhorou tão notoriamente, tanto no aspecto somático como no psíquico, que eu costumava afirmar, apenas em parte por gracejo, que a cada vez retirava certa quantidade de motivos de dor, e quando tivesse removido tudo, ela estaria sã. Logo chegou a passar a maior parte do tempo sem nenhuma dor. Deixou-se persuadir a caminhar muito e a renunciar a seu isolamento anterior. No curso da análise, ora eu seguia as oscilações espontâneas de seu estado de saúde, ora minha própria avaliação, quando julgava que um fragmento de sua história de sofrimento não fora ainda completamente esgotado. Nesse trabalho, tive algumas percepções interessantes, cujos ensinamentos vi confirmados mais tarde em outros doentes. Mas dediquei um interesse mais amplo à forma como todo o complexo de sintomas da abasia podia ter se construído sobre essas zonas dolorosas. E nesse intuito fiz diferentes perguntas, como: de onde provêm as dores ao andar, ao estar de pé, ao manter-se deitada? Que ela respondeu em parte livre de influência, em parte sob a pressão de minha mão. Daí resultaram duas coisas diferentes. De um lado, ela me agrupou todas as cenas ligadas a impressões dolorosas, segundo estivesse sentada ou de pé, etc. Assim, por exemplo, ela estava de pé junto a uma porta, quando trouxeram seu pai para casa, em seguida, a um ataque cardíaco e, apavorada, ali ficou como que enraizada. A esse primeiro pavor ao estar de pé, ela acrescentou, depois outras lembranças até a cena. Apavorante em que de novo estava de pé, como que enfeitiçada, junto ao leito da irmã morta. Toda a cadeia de reminiscências devia evidenciar a justificada ligação entre as dores e o estar de pé, e podia também ser considerada a prova da associação. Contudo, era preciso ter em conta a premissa de que em todas essas ocasiões devia se verificar ainda outro fator que tivesse dirigido a atenção e a seguir a conversão, precisamente para o estar de pé, o andar, o sentar-se, etc. A explicação para esse direcionamento da atenção dificilmente poderia ser encontrada em outra circunstância que não fosse a de que andar, estar de pé e deitar estão ligados justamente a ações e estados daquelas partes do corpo que incluíam as zonas dolorosas, a saber, as pernas. Portanto, era fácil compreender a relação entre a astasia, abasia e o primeiro caso de conversão nessa história clínica. Entre as cenas que, conforme essa relação, teriam tornado o andar doloroso, uma sobressai, um passeio que ela fizera em numerosa companhia, naquela estância termal e que, supostamente, se prolongara em demasia. As circunstâncias mais detalhadas desse episódio revelaram-se apenas de modo hesitante, e vários enigmas restaram por resolver. Ela estava num estado de ânimo particularmente sensível e reuniu-se de bom grado ao círculo de pessoas amigas. Era um belo dia, não muito quente. Sua mãe ficou em casa,
Sua irmã mais velha já havia partido. A mais nova se sentia adoentada, mas não queria estragar-lhe o prazer. O cunhado declarou a princípio que ficaria com sua mulher, e depois, por causa dela, Elizabeth, acompanhou-os. Essa cena parecia ter muito a ver com o primeiro aparecimento das dores, pois ela se lembrava de ter regressado do passeio, muito cansada e com dores violentas. No entanto, não sabia dizer ao certo se já as tinha sentido antes. Argumentei que dificilmente se teria decidido a esse longo caminho se houvesse qualquer dor considerável. À pergunta sobre o que nesse passeio poderia ter provocado as dores, obtive a resposta, não de todo transparente, de que lhe fora doloroso o contraste entre seu isolamento e a felicidade conjugal da irmã doente, que a conduta de seu cunhado não cessava de evidenciar ante seus olhos. Outra cena, muito próxima da anterior no tempo, desempenhou um papel importante na ligação das dores com o sentar. Foi alguns dias depois. Irmã e cunhado já haviam partido. Ela se encontrava numa disposição de espírito excitada e ansiosa. Levantou-se cedo pela manhã, subiu uma pequena colina até um lugar que haviam visitado, juntos com frequência, e oferecia uma vista magnífica, e ali sentou-se, absorta em seus pensamentos, sobre um banco de pedra. Seus pensamentos voltaram-se novamente para seu isolamento, o destino de sua família e o desejo ardente de tornar-se tão feliz como era sua irmã. Ela confessou dessa vez abertamente. Regressou dessa meditação matinal com dores violentas e, no entardecer do mesmo dia, tomou o banho, após o qual as dores se manifestaram de forma definitiva e permanente. Verificou-se ainda com toda clareza que, no início, as dores ao andar e estar de pé costumavam se apaziguar se ela se deitava. Foi apenas quando, tendo recebido a notícia da doença da irmã, partiu de Gastein ao entardecer e, durante a noite, jazendo estirada e insone no vagão do trem. Foi atormentada ao mesmo tempo pela preocupação com a irmã e pelas dores atrozes, que se estabeleceu a associação das dores também com o estar deitada, o que por todo um período foi-lhe até mais doloroso que andar e estar de pé. Dessa forma, em primeiro lugar, a região dolorosa se ampliara por aposição. Cada novo tema patogenicamente ativo, ocupando uma nova região da perna. Em segundo lugar, cada uma das cenas de forte impressão deixara atrás de si um rastro, produzindo uma ocupação ao permanente e cada vez maior das diferentes funções da perna, uma associação dessas funções com as sensações de dor. Mas ainda um terceiro mecanismo cooperara de modo inequívoco na formação da astasia-abasia. Como a doente terminasse o relato de toda uma série de episódios com a queixa de que então sentira dolorosamente seu estar só e, em outra série, que compreendia suas malogradas tentativas de estabelecer uma nova vida familiar, não se cansando de repetir que o doloroso nisso era o sentimento do seu desamparo, a sensação de que não saía do lugar. Tive de conceder também às suas reflexões uma influência sobre a formação da abasia, tive de supor que ela procurou diretamente uma expressão simbólica para seus pensamentos dolorosos e a encontrara na intensificação de seu padecimento, que por meio de tal simbolização, sintomas somáticos histéricos podem se produzir, já o afirmamos em nossa comunicação preliminar. Na epícrise desta história de doença, apresentarei alguns exemplos que o comprovam indubitavelmente. Na senhorita Elizabeth VR, o mecanismo psíquico da simbolização não estava em primeiro plano. Ele não havia criado a abasia. Mas tudo leva a crer que a abasia já existente experimentara por esse caminho um substancial fortalecimento. Portanto, no estágio de desenvolvimento em que a encontrei, essa abasia era equiparável não apenas a uma paralisia funcional psíquica associativa, mas também a uma paralisia funcional simbólica. Antes de prosseguir com a história de minha doente, quero acrescentar ainda uma palavra sobre sua conduta ao longo desse segundo período do tratamento. Durante toda essa análise, me servi do método de suscitar imagens e pensamentos espontâneos pela pressão sobre a cabeça, ou seja,
Um método inaplicável, sem a total cooperação e voluntária atenção dos pacientes. Algumas vezes, seu comportamento era tudo o que eu poderia desejar. E em tais períodos, era de fato surpreendente com que prontidão e infalível ordem cronológica apareciam as várias cenas pertencentes a determinado tema. Era como se ela lesse um... Antes de prosseguir com a história de minha doente, quero acrescentar ainda uma palavra sobre sua conduta ao longo desse segundo período do tratamento. Durante toda essa análise, me servi do método de suscitar imagens e pensamentos espontâneos pela pressão sobre a cabeça, ou seja, um método inaplicável, sem a total cooperação e voluntária atenção dos pacientes. Algumas vezes, seu comportamento era tudo o que eu poderia desejar. E em tais períodos, era de fato surpreendente com que prontidão e infalível ordem cronológica apareciam as várias cenas pertencentes a determinado tema. Era como se ela lesse um longo livro ilustrado, cujas páginas fossem passando diante de seus olhos. Outras vezes parecia haver obstáculos, de cuja natureza naquela época eu ainda não suspeitava. Quando exercia minha pressão, ela afirmava que nada lhe ocorrera. Eu repetia a pressão, mandava-a esperar e novamente não vinha nada. As primeiras vezes em que esta recalcitrância se mostrou, aceitei interromper o trabalho. O dia não era favorável. Ficava para outra vez. Duas percepções, no entanto, levaram-me a mudar meu comportamento. Primeiro, a de que tal falha do método apenas ocorria quando havia encontrado Elizabeth, alegre e livre de dor, jamais quando eu chegava em mau dia. Em segundo lugar, a de que tal declaração de que não via nada diante de si, ela frequentemente fazia, depois de ter deixado transcorrer uma longa pausa, durante a qual sua fisionomia tensa e preocupada traía um processo anímico em curso. Assim, optei pela suposição de que o método nunca falhava, de que a cada vez, sob a pressão de minha mão, Elizabeth tinha um pensamento lhe ocorrendo ou uma imagem diante dos olhos, mas nem sempre estava disposta a me fazer uma comunicação a respeito. Ao contrário, tentava reprimir de novo o evocado. Eu podia imaginar dois motivos para esse ocultamento. Ou Elizabeth fazia a sua ideia uma crítica a que não tinha direito, achando-a pouco valiosa e inadequada como resposta à questão colocada. Ou receava revelá-la porque tal comunicação era-lhe muito desagradável. Procedi, portanto, como se estivesse completamente convencido da confiabilidade da minha técnica. No mais aceitava quando ela afirmava que nada lhe ocorrera. Assegurava-lhe que algo devia ter lhe ocorrido e ela talvez não estivesse bastante atenta. Nesse caso, eu repetiria de bom grado a pressão. Ou talvez ela pensasse que sua ideia não era apropriada. Mas isso não lhe concernia em absoluto. Sua obrigação era manter-se inteiramente objetiva e dizer o que lhe vinha à mente, conviesse ou não. Por fim, eu sabia perfeitamente que algo lhe ocorrera e ela me ocultava, mas jamais se livraria de suas dores enquanto ocultasse alguma coisa. Com tal instância, consegui efetivamente que mais nenhuma pressão malograsse. Só pude supor que havia discernido corretamente o estado das coisas e adquiri, nessa análise, uma confiança de fato incondicional em minha técnica. Sucedia com frequência que apenas depois da terceira pressão ela me fizesse uma comunicação, mas, em seguida, ela mesma acrescentava, poderia ter lhe falado isso logo na primeira vez. Sim, por que você não o disse logo? Pensei que não era o certo. Ou pensei que podia evitá-lo, mas voltou sempre. Durante esse difícil trabalho, comecei a atribuir uma significação mais profunda à resistência que a doente mostrava na reprodução de suas lembranças e a reunir com cuidado as ocasiões em que ela se traía de modo particularmente evidente. Eu procedo agora à exposição do terceiro período de nosso tratamento. A doente se sentia melhor, estava psiquicamente aliviada e tornara-se capaz de agir. Mas, evidentemente, as dores não tinham sido eliminadas. Voltavam de tempos em tempos, e com a antiga intensidade. O imperfeito sucesso terapêutico correspondia à análise incompleta. Eu continuava sem saber exatamente em que momento e por qual mecanismo as dores tinham surgido.
Durante a reprodução das variadas cenas no segundo período, enquanto observava a resistência da doente em relatá-las, formara-se em mim uma suspeita específica. Contudo, ainda não ousava torná-la a base de meu procedimento. Uma percepção acidental foi aí determinante. Certa vez, durante o trabalho com a doente, ouvi passos de homem no quarto contíguo e uma voz que soava agradavelmente e parecia fazer alguma pergunta. Minha paciente ergueu-se em seguida e me pediu que interrompêssemos por aquele dia. Ouvira seu cunhado chegar e perguntar por ela. Até então estivera sem dor. Depois dessa perturbação, sua fisionomia e seu andar denunciaram o súbito aparecimento de dores violentas. Minha suspeita foi reforçada e resolvi provocar a explicação decisiva. Assim, perguntei-lhe sobre as circunstâncias e causas da primeira manifestação das dores. Como resposta, seus pensamentos dirigiram-se à estância de verão naquele balneário antes da viagem a Gastein, que algumas cenas já tratadas de modo menos exaustivo mostraram-se novamente. Seu estado de ânimo aquele tempo, a exaustão em seguida, a preocupação com a visão da mãe e depois dos cuidados com a doente, na época da operação dos olhos, sua desesperança final como moça solitária, de desfrutar algo da vida ou nela poder realizar alguma coisa. Até então, ela se sentira forte o bastante para poder prescindir da ajuda de um homem. Agora se apoderava dela um sentimento de fragilidade como mulher, uma ânsia de amor na qual, conforme suas próprias palavras, seu rígido ser começava a se derreter. Em tal disposição, o casamento feliz de sua irmã mais nova causou-lhe a mais profunda impressão. Como ele cuidava dela de modo enternecedor, como eles se entendiam com um olhar, como pareciam estar seguros um do outro. Era de certo lamentável que a segunda gravidez se tivesse seguido a primeira tão depressa, e a irmã sabia que essa era a causa de seu padecimento, mas como o suportava de bom grado por ser ele a causa disso. No passeio que tão intimamente estava associado às dores de Elizabeth, o cunhado, a princípio, não quisera participar. Preferia ficar com a mulher enferma. Esta, no entanto, moveu-o com um olhar a ir também, pois julgava que isso alegraria a irmã. Elizabeth ficou todo o tempo em sua companhia. Falaram sobre as coisas mais variadas e mais íntimas, e ela se sentiu em tal sintonia com tudo o que ele dizia, que o desejo de ter um homem que se assemelhasse a ele tornou-se nela avassalador. Seguiu-se então, poucos dias mais tarde, a cena em que, na manhã após a partida do cunhado e da irmã, ela se dirigiu ao lugar panorâmico que fora um passeio predileto dos ausentes. Sentou-se ali sobre uma pedra e novamente sonhou com uma felicidade, vital como a que coubera a sua irmã, e com um homem que soubesse cativar seu coração como aquele cunhado. Ao levantar-se, sentiu dores que, entretanto, mais uma vez passaram. Só à tarde, após o banho quente que tomou no lugar, abateram-se sobre ela as dores que desde então não a haviam deixado. Tentei investigar o tipo de pensamento de que ela se ocupava então, no banho, mas se verificou apenas que a casa de banhos lhe recordava as irmãs que haviam partido, porque tinham se hospedado no mesmo balneário. Continuava sem saber exatamente em que momento e por qual mecanismo as dores tinham surgido. Durante a reprodução das variadas cenas no segundo período, enquanto observava a resistência da doente em relatá-las, formara-se em mim uma suspeita específica. Contudo, ainda não ousava torná-la a base de meu procedimento. Uma percepção acidental foi aí determinante. Certa vez, durante o trabalho com a doente, ouvi passos de homem no quarto contíguo e uma voz que soava agradavelmente e parecia fazer alguma pergunta. Minha paciente ergueu-se em seguida e me pediu que interrompêssemos por aquele dia. Ouvira seu cunhado chegar e perguntar por ela. Até então estivera sem dor. Depois dessa perturbação, sua fisionomia e seu andar denunciaram o súbito aparecimento de dores violentas. Minha suspeita foi reforçada e resolvi provocar a explicação decisiva. Assim, perguntei-lhe sobre as circunstâncias e causas da primeira manifestação das dores. Como resposta, seus pensamentos dirigiram-se à estância de verão naquele balneário antes da viagem a Gastein, e algumas cenas já tratadas de modo menos exaustivo mostraram-se novamente. Seu estado de ânimo aquele tempo, a exaustão em seguida, a preocupação com a visão da mãe, e depois dos cuidados com a doente,
na época da operação dos olhos. Sua desesperança final como moça solitária, de desfrutar algo da vida ou nela poder realizar alguma coisa. Até então, ela se sentira forte o bastante para poder prescindir da ajuda de um homem. Agora se apoderava dela um sentimento de fragilidade como mulher. Uma ânsia de amor na qual, conforme suas próprias palavras, seu rígido ser começava a se derreter. Em tal disposição, o casamento feliz de sua irmã mais nova causou-lhe a mais profunda impressão. Como ele cuidava dela de modo enternecedor, como eles se entendiam com um olhar, como pareciam estar seguros um do outro. Era de certo lamentável que a segunda gravidez se tivesse seguido a primeira tão depressa, e a irmã sabia que essa era a causa de seu padecimento. Mas como o suportava de bom grado, por ser ele a causa disso. No passeio que tão intimamente estava associado às dores de Elizabeth, o cunhado, a princípio, não quisera participar. Preferia ficar com a mulher enferma. Esta, no entanto, moveu-o com um olhar a ir também, pois julgava que isso alegraria a irmã. Elizabeth ficou todo o tempo em sua companhia. Falaram sobre as coisas mais variadas e mais íntimas. E ela se sentiu em tal sintonia com tudo o que ele dizia, que o desejo de ter um homem que se assemelhasse a ele tornou-se nela avassalador. Seguiu-se, então, poucos dias mais tarde, a cena em que, na manhã, após a partida do cunhado e da irmã, ela se dirigiu ao lugar panorâmico, que fora um passeio predileto dos ausentes. Sentou-se ali sobre uma pedra e novamente sonhou com uma felicidade, vital como a que coubera à sua irmã, e com um homem que soubesse cativar seu coração como aquele cunhado. Ao levantar-se, sentiu dores que, entretanto, mais uma vez passaram. Só à tarde, após o banho quente que tomou no lugar, abateram-se sobre ela as dores que desde então não a haviam deixado. Tentei investigar o tipo de pensamento de que ela se ocupava então, no banho, mas se verificou apenas que a casa de banhos lhe recordava as irmãs que haviam partido, porque tinham se hospedado no mesmo balneário. Há muito tempo ficara claro para mim do que se tratava. A doente, imersa em recordações doce e amargas, parecia não perceber para que explicação se encaminhava e prosseguia, na reprodução de suas reminiscências. Veio o tempo em Gastein, a aflição com que ela guardava cada carta, finalmente a notícia de que a irmã estava mal, a longa espera até o anoitecer, quando puderam partir de Gastein. A viagem em torturante incerteza, em noite insone. Todos esses momentos que foram acompanhados por forte aumento das dores. Perguntei-lhe se durante a viagem havia imaginado a triste possibilidade que em seguida encontrou consumada. Ela respondeu que evitara cuidadosamente esse pensamento. Mas a mãe, em sua opinião, desde o início havia esperado o pior. Seguiu-se então sua lembrança da chegada a Viena, das impressões que receberam dos parentes que as esperavam, da curta viagem de Viena à estância de verão próxima, onde a irmã morava, da chegada ali ao anoitecer, do caminho apressadamente transposto pelo jardim, até a porta do pequeno pavilhão, o silêncio na casa, a escuridão opressiva, o cunhado que não as recebeu. Depois ficaram de pé diante do leito, viram a morta e, no momento de horrível certeza de que a irmã amada havia morrido, sem se despedir delas, sem ter seus últimos dias confortados pelos seus cuidados, no mesmo momento, um outro pensamento atravessara de súbito o cérebro de Elizabeth. Um outro pensamento que agora, incontestavelmente, de novo se apresentava, o pensamento que, como um raio fulgurante, disparou através da escuridão. Agora ele está livre outra vez, e posso me tornar sua mulher. Assim, pois, tudo estava claro. O esforço do analista fora ricamente compensado. As noções de defesa contra uma ideia intolerável, da gênese de sintomas histéricos por conversão da excitação psíquica em algo físico, a formação de um grupo psíquico separado mediante o ato de vontade que leva à defesa, tudo isso me apareceu nitidamente diante dos olhos naquele momento. Assim e não de outra forma sucedera. Essa moça dedicara a seu cunhado uma terna inclinação, mas todo o seu ser moral se opunha a admiti-la em sua consciência. Ela conseguira se poupar da dolorosa certeza de que amava o marido de sua irmã,
criando para si, em contrapartida, dores físicas. Nos momentos em que essa certeza quis se impor a ela, no passeio com ele, durante aqueles devaneios matinais, no banho diante do leito da irmã, produziram-se, por conversão bem-sucedida ao somático, aquelas dores. Na época em que a tomei em tratamento, já se separara de seu conhecimento o grupo de ideias relativo a esse amor. De outro modo, penso, ela não teria jamais concordado com um tratamento desse. A resistência que, repetidas vezes, ela opusera à reprodução de cenas de efeito traumático correspondia realmente à energia com a qual a ideia intragável fora impelida para fora da associação. Mas para o terapeuta veio primeiro um período ruim. O efeito da readmissão daquela ideia reprimida foi devastador para a pobre criatura. Lançou um sonoro grito quando resumiu os fatos, com estas palavras secas. Há muito tempo, então você estava enamorada de seu cunhado. Nesse instante, ela se queixou de dores atrocíssimas. Fez ainda um desesperado esforço para rejeitar a explicação. Não era verdade. Eu a havia persuadido daquilo. Não podia ser. Ela não era capaz de uma maldade assim. Não se perdoaria jamais. Por isso, foi fácil provar-lhe que suas próprias comunicações não permitiam nenhuma outra interpretação, mas demorou muito até que meus dois argumentos de consolo, de que não somos responsáveis pelos sentimentose, de que seu comportamento, seu adoecer naquelas circunstâncias, era um testemunho suficiente de sua natureza moral. Até que essas consolações, eu dizia, lhe causassem impressão. Nesse momento, precisava seguir mais que um só caminho para proporcionar alívio à doente. Em primeiro lugar, queria lhe dar a oportunidade de se livrar por abreação da excitação desde longo tempo armazenada. Investigamos as primeiras impressões das suas relações com o cunhado, do início daquela inclinação mantida inconsciente. Encontravam-se ali todos os pequenos indícios e pressentimentos a que uma paixão plenamente desenvolvida sabe conferir tanto valor em retrospectiva. Em sua primeira visita à casa, tomara-a pela noiva a ele destinada e a cumprimentara antes, da irmã mais velha e pouco vistosa. Certa noite, conversavam tão vivamente um com o outro e pareciam se entender tão bem que a noiva os interrompeu com a observação. Meio a sério, vê vocês dois combinariam muito bem, outra vez, numa reunião social em que nada se sabia ainda sobre o noivado. Conversava-se sobre o jovem e uma senhora criticou um defeito em sua figura, indicativo de uma doença dos ossos na juventude. A própria noiva se manteve calma então, mas Elizabeth se irritou e defendeu o porte ereto de seu futuro cunhado, com um entusiasmo que depois a ela mesma pareceu incompreensível. Ao percorrermos essas reminiscências, tornou-se claro para Elizabeth que o terno sentimento por seu cunhado estava adormecido havia muito tempo, talvez desde o início de suas relações, e se ocultara longamente por trás da máscara de mera afeição de parentesco, tal como podia concebê-la, seu sentimento de família altamente desenvolvido. Essa abreação com certeza lhe fez muito bem. Todavia, mais alívio ainda eu podia lhe trazer cuidando amigavelmente das circunstâncias do presente. Com tal propósito, busquei uma entrevista com a senhora V.R., em quem encontrei uma mulher compreensiva e de fina sensibilidade, ainda que transtornada em seu ânimo vital pelas últimas fatalidades. Soube, por seu intermédio, que a acusação de chantagem insensível, levantada pelo cunhado mais velho contra o viúvo, e que tão dolorosa fora para Elizabeth, tivera que ser retirada ao cabo de uma investigação mais meticulosa. O caráter do jovem permaneceu imaculado. Um mal-entendido, a diferença facilmente compreensível entre a valorização do dinheiro pelo comerciante, para quem o dinheiro é uma ferramenta de trabalho, e a concepção contrária do funcionário público. Mais do que isso não restou do incidente, aparentemente tão penoso. Pedi à mãe que desse a Elizabeth todos os esclarecimentos de que necessitava e lhe oferecesse no futuro aquela oportunidade de comunicação íntima a que eu a havia acostumado. Naturalmente, também me interessava saber que perspectiva teria o desejo da moça.
agora consciente de se tornar realidade. Nisso as coisas se mostravam menos favoráveis. Disse minha mãe que havia muito suspeitara da inclinação de Elizabeth por seu cunhado. Porém, não sabia que esta já se fizera notar quando a irmã ainda era viva. A quem os visse conviver, o que entretanto se tornara raro, não podia restar nenhuma dúvida sobre a vontade da moça de agradá-lo. Mas nem ela, a mãe, nem os conselheiros da família eram particularmente simpáticos. Há uma união matrimonial dos dois. A saúde do jovem não era sólida e sofrera um novo golpe com a morte da mulher amada. Também não era certo, em absoluto, que ele tivesse se recuperado psiquicamente o bastante para contrair um novo matrimônio. Provavelmente mantinha-se tão reservado a esse respeito porque, inseguro de sua aceitação, talvez quisesse evitar conversas explícitas. Com essa reserva de ambos os lados, a solução pela qual Elizabeth ansiava deveria provavelmente fracassar. Comuniquei à moça tudo o que soubera pela mãe e tive a satisfação de lhe fazer bem com o esclarecimento daquela questão pecuniária. Por outro lado, exortei-a a suportar com serenidade a incerteza quanto ao futuro, que não podia ser dissipada. Mas a aproximação do verão nos compelia a pôr um termo ao tratamento. Ela estava de novo melhor e não conversávamos. Mas sobre suas dores, desde que nos ocupávamos da causa, a que elas podiam se relacionar. Tínhamos ambos a sensação de termos concluído, ainda que eu me dissesse que a ab-reação da ternura contida não se fizera de fato muito plenamente. Considerei-a curada, lembrei-lhe que a solução, uma vez encaminhada, progrediria por si mesma e ela não me contradisse. Partiu com a mãe ao encontro da irmã mais velha e sua família, na estância onde passariam juntas o verão. Tenho ainda algo a relatar brevemente sobre a evolução ulterior da doença da senhorita Elizabeth VR. Algumas semanas após nossa despedida, recebi uma desesperada carta da mãe me informando que, a sua primeira tentativa de falar com Elizabeth de suas questões de coração, ela se revoltara em completa indignação e desde então voltara a sentir dores fortes. Estava furiosa comigo porque eu violara seu segredo e mostrava-se completamente inacessível. O tratamento havia basicamente fracassado. Que fazer? De mim, ela não queria mais saber. Não dei resposta. Era de esperar que ela fizesse ainda uma vez a tentativa de rejeitar a intromissão da mãe e retornar a seu recolhimento depois de ter sido liberada da minha disciplina. Eu tinha, no entanto, uma espécie de certeza de que tudo se arranjaria e meu esforço não fora em vão. 2 meses mais tarde, haviam regressado a Viena, e o colega, a quem devia a apresentação a doente, trouxe-me a notícia de que 120 Elizabeth se sentia perfeitamente bem, se comportava como pessoa saudável. Porém, ainda tinha alguma dor de tempos em tempos. Desde então ela ainda me enviou, repetidas vezes, mensagens semelhantes, sempre prometendo me visitar. Mas é característico da relação pessoal, que se desenvolve em tais tratamentos, que ela nunca o tenha feito. Como meu colega assegura, ela pode ser considerada curada. A relação do cunhado com a família não se alterou. Na primavera de 1894, ouvi dizer que ela compareceria a um baile particular, para o qual eu poderia obter acesso, e não deixei escapar a oportunidade de ver minha antiga doente passando a voar numa dança célere. Casou-se depois, por sua livre inclinação, com alguém que não conheço.